Bom, pessoal, então vamos resolver esses três agora da aula de tensões em carregamentos combinados. É esse exercíciozinho aqui. Então tem um tubo. Esse tubo aqui sei lá que cor é isso, sei lá se é o amarelo, o que é. Tem dois carregamentos sendo aplicados nele, tá? Um carregamento de 1500 e um carregamento de 1200 newtons. Legal. Esse tubo tem um diâmetro externo de 42 e um interno de 35 milímetros. Determine a tensão normal e de cisalhamento, tanto no ponto A quanto no ponto B. Beleza. Para a gente calcular os carregamentos que estão atuando nessa estrutura, a primeira coisa que a gente tem que entender essas duas cargas, que esforços eles estão gerando. Tá? Então, por exemplo, se a carga é de 1200, ela gera o quê? Ela gera força normal, ela gera cortante, ela gera torção, ela gera um momento fletor. Então eu tenho que fazer essas análises. Do meu ponto de vista, eu já comentei com vocês, eu acho que essa é uma das partes mais importantes, entender o que cada carregamento gera na estrutura. Para fazer isso, vamos fazer o seguinte, eu peguei esse tubo aqui que a gente vai analisar e eu desenhei exatamente eu fiz um corte exatamente onde está o ponto A e o ponto B, tá? Então estão aqui, tanto o ponto A quanto o ponto B. Então, essa seçãozinha, esse cortezinho que eu fiz, tá exatamente aqui. Beleza. Então, vamos lá e vamos entender esses esforços. Para entender os esforços, existem diversas metodologias. Você faz da forma que você achar mais fácil, tá? Eu faço de um modelo que ele acaba sendo um pouquinho mais longo. Então, a resolução do exercício acaba demorando um pouquinho mais. Mas eu acho que é mais fácil a gente fazer esse processo mais longo do que a gente acabar se perdendo e esquecendo algum carregamento. Bom, para a gente fazer isso, primeira coisa, eu preciso analisar as cargas. Então, eu vou colocar aqui as cargas. E para simplificar, eu vou dividir nosso problema em essa carga aqui de 1200, eu vou chamar ela de P1. E essa carga de 1500, eu vou chamar de P2. Eu vou vir aqui, eu vou colocar carga P1 e carga P2. Beleza? Tá. Isso definido, agora a gente viu que qualquer ponto, qualquer estrutura, tá? Ela pode estar submetida a no máximo 6 esforços diferentes. Por que 6 esforços? Bom, primeiro porque a gente tem 3 eixos. Nesses eixos, eu posso ter uma carga na direção do eixo, ou eu posso ter um momento na direção do eixo. E é só isso, não existe outro, não existe mágica, tá? O máximo de esforços que eu posso ter são 6. São carga na direção, ou são momentos em torno daquela direção. Pensando nisso, vamos dividir nossa tabela aqui exatamente em 6. Vou pegar aqui P1. Deixa eu dividir isso daqui bem no meio. Acho que vai estar mais ou menos aqui. Espero que sim. Quero puxar um pouquinho aqui para lá. Já explico por que aqui eu vou deixar um pouquinho maior. Então aqui eu vou subdividir agora em 3. Aqui. E aqui. E aqui em 3 também. Aqui. A do momento é um pouquinho maior porque aqui eu tenho que fazer um pouquinho de conta. Então seria, por exemplo, essas 3 primeiras colunas, a gente vai falar de força. Força. E aqui eu vou colocar as forças em Newton. E aqui, no momento, eu vou falar do momento. Opa, só que não tem esse... Espera aí. Vamos falar aqui de momentos. E esse momento, eu vou trabalhar ele na forma de Newton vezes metro. Legal. Então a gente vai pegar aquele monte de carregamento.
E agora a gente vai pensar nesses carregamentos em forma de força e em forma de momento. Sempre em torno dos eixos x, y e z. X, y e z. Momento, mesma coisa. X, y e z. Bom, isso feito, vamos pensar agora. O que são essas forças na direção x, y e z? Pensa o seguinte, sempre quando eu tiver uma força ou momento na direção do eixo dessa estrutura, essa força vai gerar algo especial. Por exemplo, se eu tenho uma força aqui na direção do eixo y, seja essa força para baixo ou seja essa força para cima, o que eu tenho? Na direção do eixo y, eu tenho uma força normal, ou comprimindo ou tracionando a estrutura. Então, a hora que eu for falar aqui de forças na direção do eixo y, eu já vou indicar aqui que eu vou falar de forças normais. Aqui, vou colar um N, para a gente lembrar que toda força que tiver aqui vai ser uma força normal, ou comprimindo, ou tracionando a estrutura. E na direção x e z? Seria uma força nessa direção aqui, ou nessa, tanto positiva quanto negativa. Reparem que essas forças estão perpendiculares ao eixo. Tá? Forças perpendiculares ao eixo, elas geram um efeito de cortante. Então aqui eu vou chamar de V. E aqui eu vou chamar de V também. Então olha lá. Se eu tiver força ou na direção X ou na direção Z, eu vou estar falando de esforços cortantes na estrutura que a gente está analisando. Se eu tiver uma força na direção do eixo Y, eu vou estar falando de força normal. Aí agora, vamos pensar um pouquinho em relação a momentos. O que é momento? Vamos pensar em giros. Tá? Se eu tenho um giro em torno do eixo Y, pessoal, esse giro é o que na peça? O que vocês acham? Giro pode ser duas coisas. Giro pode ser momento, que é aquele momento lá de flexão, de momento fletor. Ou um giro pode ser um torque, pode estar torcendo. Tá? Nesse caso, o giro na direção Y, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o eixo da estrutura, olha que o eixo Y é exatamente o eixo longitudinal da estrutura, e ele tem um giro exatamente em torno do eixo. E isso daqui caracteriza uma torção. Então, quando eu tenho um momento em torno de Y, eu vou falar disso daqui, de torção. Então, torção em torno de Y. Professor, se eu tiver momentos em torno dos outros eixos, X, Y e Z. Bom, se você tiver momentos em torno desse eixo, você vai fazer o quê? Você vai ter momento fletor. A gente já dimensionou, só que a gente dimensionava olhando daqui de cima. Tá? Então, a única diferença é que agora a gente está numa perspectiva. Mas eu tenho agora momento fletor. Vai comprimir um lado e tracionar o outro. Tá? Então, eu vou colocar aqui MX e MY e MZ. Legal. Partindo dessa ideia, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esses efeitos de P1 e P2 e entender o que ele causa em cada uma dessas solicitações. Por exemplo, será que P1 causa Vx, Ny e Vz? Será que ele causa Mx, Py e Mz? Tá? Então é isso que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Primeiro para a força. Pessoal, o P1 ele está na direção de qual eixo? P1 seria isso daqui. Aqui, Lucas, em relação a essa nossa consideração. Isso, boa. A hora que eu for trazer esse P1 aqui para a tabela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer ele no eixo que ele está solicitando. Só que só reparar aqui que o P1 está orientado no sentido contrário ao Z. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse P1. Ele não está na direção de X. Ele não está na direção de Y. Mas ele está na direção do eixo Z. Portanto, ele vai ser menos 1.200. Tá?
Ah, ele é menos 1.200 porque ele está gerando uma cortante de menos 1.200? Não, não. Aqui o 1.200 ele vai ser positivo ou negativo simplesmente para a gente analisar a direção dele, tá? Esse menos significa que ele está no sentido contrário ao eixo Z. Por que isso? Porque depois a gente faz um resumo e nesse resumo fica mais fácil a gente indicar as setas. De lá, assim, a gente indica no local correto. Bom, agora eu vou pensar o seguinte. Primeiro, pessoal, o eixo que essa força é paralelo, ele não gera momento. Por exemplo, essa força P1, ela é paralela ao eixo Z. Ela vai fazer o eixo Z girar? Não, ela está numa força na mesma direção. Ela pode empurrar, fazer ele deslocar de um lado para o outro. Tá? A ideia seria essa. Mas fazer o eixo Z girar, essa força não é capaz. Perfeito? Então, sempre, se ela gera força numa direção, ela não gera momento. Então, aqui eu já corto fora. Legal. Sempre nos outros dois eixos, que ela não é paralelo, que ela é perpendicular, por exemplo, ela é perpendicular ao eixo X e ela é perpendicular ao eixo Y. Para eu trazer o momento em relação a ele, eu preciso pensar o seguinte: tenho excentricidade para esses eixos. Por exemplo, o P1 ele está exatamente no eixo X. Coisa importante, tá? Aqui nesse exercício tem um detalhe bem grande. O eixo X que a gente está considerando não é esse eixo X aqui. É o eixo X do ponto que a gente está analisando. Vou chamar até aqui, ó, de barra, barra e barra. Tá? Então, na verdade, o nosso eixo é esse daqui, ó. É sempre na seção que a gente está analisando. X barra e aqui Y barra. Legal. Então, olha lá. Pessoal, a nossa estrutura, a nossa carga P1, ela está excêntrica em relação ao eixo X. Excêntrica quanto? 75 milímetros. Então ela vai fazer com que o eixo X gire. Uma forma da gente pensar é sempre o seguinte: pega aqui a estrutura que você está analisando e faz uma linha perpendicular entre ela e o eixo que você vai analisar. Então, olha, P1 tem uma distância do eixo X1. Então eu vou colocar aqui já. P1 em relação ao eixo X vai ser 1.200 vezes uma distância. Essa distância, no caso, 0,075. Mas e agora? Positivo ou negativo? Pensa o seguinte. Eu tenho que simular o eixo, simular essa rotação aqui no meu desenho e verificar se essa seta, o correto seria eu fazer essa seta nessa direção para ser positivo, ou o correto eu fazer a flecha nessa posição e indicaria como negativo. Então eu tenho que olhar para o P1 e entender, esse P1 faz o eixo X girar em qual sentido? Vamos ver. Olha, aqui está o P1 e aqui está a distância. Pessoal, pensa como se isso daqui fosse uma barrinha rígida, por exemplo, uma régua. E você segurou a régua bem aqui em cima do eixo X e aplicou a força lá em cima. Vocês concordam que essa régua vai girar nesse sentido aqui? Ela vai fazer com que a estrutura gire assim. Tá? Então, essa estrutura vai girar em torno do eixo X nessa forma. Se eu for representar esse giro com a seta dupla, lembra que a seta dupla, a direção da seta mostra o teu dedão e você simularia o giro com a tua mão direita. Para você simular esse giro, você colocaria o teu dedão para sentido negativo ou para o sentido positivo do X? O que vocês acham? Exatamente. Olha lá, pessoal. Se eu colocar uma flechinha
de flecha dupla nessa direção negativa do x, repare que se você colocar a mão direita nessa direção onde está o vetor de flecha dupla e você girar a tua mão, você vai proporcionar um giro igual ao que é proporcionado pela carga P1. Então, nesse caso, você vai ter um momento com a flecha no sentido negativo. Qual o cuidado que você tem que ter? O único cuidado é que você vai colocar aqui um sinalzinho de menos, tá bom? Só esse cuidado, por enquanto. Bora lá. Vamos agora pensar se a carga P1 gera algum giro em torno do eixo Y. Como que a gente vai fazer isso? Da mesma ideia. A carga P1 é perpendicular ao eixo Y. Tá aqui. O eixo Y, carga P1, elas são perpendiculares, elas não estão alinhadas. Faz uma linha ligando os dois. Por exemplo, aqui. Uma linha ligando o P1 até o eixo Y. Tem excentricidade? Tem. De quanto? 1.200, que é a força, vezes a distância. A distância, 45 mais 45, 90 milímetros. Beleza. Pessoal, de novo, reparem que essa força P1 faz o eixo Y girar nesse sentido aqui. Tá? Ele vai fazer com que o eixo Y gire assim, nessa direção. Para simular esse giro agora da carga P1 em torno do eixo Y, vetor para cima ou vetor para baixo? O que vocês acham? Boa! Exatamente. Olha, se eu colocar um vetor de flecha dupla para cima, imagine você colocando o dedão aqui para cima e girando a tua mão. Você vai acabar girando no mesmo sentido que o torque, tá? Então, nesse caso, vamos considerar ela como positiva. Perfeito? Então tá aí. Vou fazer o seguinte, deixa eu pegar, eu vou dar um pause aqui no vídeo, pessoal, e eu vou deixar vocês fazerem a distribuição para carga P2. Deixa eu pausar aqui, já volto com ela inteira, só um pouquinho. Aqui. Oh, nossa. Oh. Deixa eu pausar. Então, olha, se eu pego a carga P2 e eu projeto a carga P2 lá para baixo, lá onde está a nossa seção, ela está em cima do eixo X. Então, ela não vai fazer o eixo X girar. Mas reparem que do eixo Z, eu vou ter uma certa excentricidade. Uma excentricidade de 45 milímetros. Então, por isso, eu peguei a carga vezes 45 milímetros. E outra coisa, ela ia fazer o eixo Z girar nesse sentido aqui. Ó, a carga estaria aplicada aqui, o eixo Z giraria assim, nesse sentido. Para eu simular esse giro, eu colocaria o vetor de flecha dupla no sentido negativo de Z. Por isso, negativo, certo? Então, pessoal, isso daqui é o que eu considero uma das etapas mais importantes da gente analisar esse tipo de problema, tá? Que é entender os carregamentos e entender os esforços que esses carregamentos geram. Tá? Então a gente entendeu o que a carga P1 geraria, o que a carga P2 gera, e agora a gente simplesmente soma todo mundo. Então vamos lá. Vx, eu não vou ter carregamento na direção X. Ny, eu vou ter menos 1.500 newtons. Na direção Z, eu vou ter menos 1.200. Mx, quanto que dá 1.200 vezes 0,075? Alguém passa o valor, por favor? 90? Obrigado, Lucas. Ty, 1.200 vezes 0,09. 108. Mais 108. 0 menos 1.500 vezes 0,045. 67,5. Boa! Então agora a gente já sabe os esforços que tem na nossa estrutura. Isso daqui seria o somatório. Bora lá fazer então o nosso resumão. Para
fazer o resumo. Só vou pegar essa estrutura aqui. Deixa eu só cortar ela. Opa. Ctrl C. Ctrl V. Certo. Tá aqui. Então agora, só para ficar mais visual a nossa resolução, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqueles nossos efeitos e vamos colocá-lo aqui na nossa tabela. Bora lá. Então a gente tem uma força na direção Y negativa de 1500. Então eu vou vir aqui e vou indicar na direção Y. Só que na direção negativa de Y, uma força de 1500 newtons. O que mais que a gente tem? Na direção X nada, na direção Z a gente tem uma força de menos 1200. Então menos 1200 significa que eu tenho uma força nessa direção. Vou vir aqui e anotar menos 1200. Opa, menos não, 1200. Como eu já coloquei a direção ali, não preciso mais do sentido. Legal. O que mais que a gente tem? Agora a gente tem momentos. Temos um momento em torno do eixo X, negativo. Significa só que ele é no sentido contrário. Então vou vir aqui e vou indicar esse momento. Opa. Para eu indicar que é momento, só uso a flechinha dupla. Aqui, 90 Newton vezes metro. Legal. Na direção Y, também temos um momento. 108 Newton vezes metro também, agora positivo. Então vou vir aqui para cima. Eu vou indicar ele. 108 Newton vezes metro. E para finalizar, o momento em torno do Z, positivo também, 66. Opa, aqui não é positivo não, aqui é negativo, esqueci. Aqui é menos. Aí. Então bora lá. Menos 67,5. Como eu já tenho isso daqui nessa direção, eu vou indicar esse momento para cá. Só vou indicar a flechinha no sentido negativo. Então tá aqui. Pessoal, precisa fazer todo esse passo a passo, precisa fazer tudo isso daqui que eu estou fazendo? Na verdade não, tá? Na verdade, se por acaso você já consegue bater o olho no exercício, olhar, por exemplo, qual é a carga aplicada e já relacioná-la diretamente com o esforço, se isso para você é visível e é claro, segue dessa maneira, tá? Resolve ele num processo direto. Mas para quem ainda tem um pouquinho de dificuldade de entender a relação entre carregamento e esforço, eu entendo que fazer essa tabela e fazer esse resumo fica muito mais fácil. Beleza? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui torque na direção do eixo. Torque, giro na direção do eixo, a gente está falando de torção. Tá? Torção é uma tensão de desalhamento e é calculado pela fórmula TC sobre J. Torque vezes a distância ou do centro até o ponto que eu estou analisando, dividido por um momento polar de inércia. Legal. O que mais que a gente tem aqui de desalhamento? A gente tem uma força que é perpendicular ao eixo. Essa força aqui, então, ela gera cisalhamento. O cisalhamento calculado por VQ, inércia, vezes T. Tá? Então a gente tem essa relação aqui. Outras coisas que a gente precisa. Vamos ver. Isso daqui. Isso daqui é o quê? É uma força na direção do eixo. Forças na direção do eixo
a gente considera isso daqui, considera não, isso daqui gera tensões normais. Tensões normais é dado por força sobre área. Tá? Nesse caso, como eu sei que é uma carga para baixo comprimida, eu sei que isso daqui vai ser negativo. Então tá aqui, sinalzinho de menos. Então tá lá, eu já vou relacionando tanto a solicitação, a força, já transformo em solicitação e já vou entendendo qual fórmula eu preciso aplicar relacionado ao esforço dela. Repara que esses momentos em torno dos eixos perpendiculares ao eixo, momento em torno de x e momento em torno de z, esses são momentos fletores. Tá? Então esses dois carinhas aqui vão gerar tensões normais, que são dadas por mais ou menos momento vezes distância, divididos pela inércia. Opa, então aqui a gente já tem todas as fórmulas que a gente precisa. Reparem que essas fórmulas, por exemplo, elas trazem propriedades geométricas, tá? Coisas que dependem da geometria da estrutura. São coisas que a gente pode já ir adiantando e já ir calculando. Então vamos aqui do ladinho calcular as propriedades geométricas. Bom, o que a gente tem de propriedade geométrica? Quais são as coisas aqui que dependem da geometria da estrutura? Bom, que depende da geometria, T é o torque, é esforço, não depende. C é a distância do ponto analisado até o que a gente quiser, mas isso não precisa calcular, é só verificar na seção. Opa, J é a propriedade da estrutura, propriedade geométrica. Momento estático, propriedade geométrica. Inércia, propriedade geométrica. Área, propriedade geométrica também. Inércia aqui já tem, y é só a gente medir. Então o que a gente tem de propriedade geométrica é momento de inércia polar, momento estático, momento de inércia e área. Bora para eles. Para a gente fazer eles, eu acho que fica mais fácil até a gente olhar eles de frente, né? Deixa eu fazer um desenho aqui, porque daqui a pouquinho isso daí pode ficar um pouquinho mais chato. Aqui. Então, deixa eu pegar, só desenhar isso daqui para ficar mais fácil para a gente calcular essas propriedades geométricas. Tá, aqui a nossa estrutura. Exatamente como a gente tinha calculado antes. Beleza, beleza, beleza. Olhando isso daqui de cima, então, a gente tem o eixo Z para cá. O Z barra para cá. E o eixo X para baixo. X barra. Beleza. E aqui, bom dia, Lucas. E aqui a gente tem o ponto B. E aqui o ponto A. Aí as dimensões disso. As dimensões disso eu acho que foi dado lá no exercício, né? Vamos ver. Tá aqui, diâmetro externo 42 mm e interno de 35. Então vou pegar isso daqui e já vou trazer para cá. Beleza? Então tá aqui, 42 milímetros e aqui 35 milímetros. Boa! Na verdade eu podia ter feito essa propriedade geométrica aqui embaixo, né? Mas vamos lá, aqui. Fica mais fácil depois para vocês estudarem se eu deixar aqui ordenadinho. Né? Aqui.
Aqui, propriedades geométricas. Boa. Então vamos lá. Qual propriedade a gente vai precisar? Primeiro, vamos começar pela mais simples. A gente precisa da área da seção transversal. Então vou aqui começar com a área. Bom, essa área, só deixa eu entender que aqui é diâmetro, beleza. Como que eu calculo a área de uma seção vazada? Eu calculo π sobre 4, diâmetro externo ao quadrado, menos diâmetro interno ao quadrado. Portanto, isso daqui vai ser π sobre 4 vezes 0,042 ao quadrado menos 0,035 ao quadrado. Portanto, teremos uma área igual a se tiver resultado, por favor. Ou podem copiar com calma também. Então, alguém. Pessoal. Boa, Lucas. Obrigado. 4,23 vezes 10 menos 4. Metros quadrados. Beleza. O que mais que a gente precisa? A gente precisa da inércia. Mas a inércia em torno de qual eixo? Inércia em torno dos eixos que eu tenho momento ou inércia perpendicular ao eixo que eu tenho força cortante. Como eu tenho um momento em torno dos dois eixos, eu preciso da inércia tanto em torno de x quanto a inércia em torno de z. Mas como é circular, não faz diferença, tá? A inércia em torno de x é igual à inércia em torno de z. É uma seção circular. E ela é dada pela fórmula π d a quarta menos d a quarta dividido por 64. Opa, falei uma coisa, escrevi outra. Π d a quarta sobre 64. Isso daqui vai dar
7,91 vezes 10 a menos 8. Obrigado. Metros a quarta. Legal, então a gente já tem a área, já temos a inércia, faltou o J, que é o momento polar, momento de inércia polar. É muito parecido com a inércia, só que o J é dado por π d externo à quarta menos d interno à quarta, divididos por 32 agora. Na verdade, ele vai acabar sendo o dobro do que isso daqui, vai ser 15,42 vezes 10 a menos 8. Só confirmem para mim, fazendo um favor, para não fazer besteira e seguir com besteira aqui. $15,82. Isso mesmo? E para terminar, o que mais que a gente precisa? A gente precisa do momento estático. Putz, esse daqui vai ter que ter um detalhezinho a mais. Que é o momento estático, é a área vezes distância. Reparem que aqui nesse caso, o que acontece? Nesse caso, eu tenho uma força de 1.200 nessa direção. Então, o que vai acontecer? Lá nos extremos, o momento estático é zero, porque a área é zero, tá? Então eu não vou ter nada. Mas, em compensação, aqui no meio, eu vou ter um momento estático. Então, se eu tenho uma força nessa direção aqui, uma força cortante nessa direção, o momento estático em A vai ser zero, ok, sem problema nenhum. Agora, o torque máximo aqui no ponto B, eu preciso calcular e eu preciso do momento estático. Momento estático do quê? Momento estático dessa área. Então, bora lá. Como que a gente vai calcular? Primeiro, a gente calcula a área dessa partezinha aqui. Quanto vale a área disso daqui? Bom, na verdade, essa área é metade disso daqui. Então, a gente pode vir aqui e fazer 4,23 vezes 10 a menos 4 divididos por 2. Legal. Mas o que é o D? Bom, o D, pessoal, essa figura aqui que se formou, a gente está analisando, essa figurinha, ela tem um centro de gravidade, que está aqui. O D é a distância daqui até o ponto. É isso daqui. É a distância do CG desse semicírculo. Aí, como que eu calculo o CG do semicírculo? Bom, agora a gente vai ter que calcular isso daqui ou por fórmula, ou se não, a gente pode calcular isso daqui considerando essa estrutura como sendo uma seção circular, um semicírculo, externo menos a parte interna. Tá? Então, por exemplo, aqui, a gente pode calcular isso dessa forma. O que eu tenho aqui? Na verdade, essa estrutura aqui do ponto B, que eu quero calcular o momento estático, ele não é um anel, metade de um anel circular, metade de uma barra aqui. Então, na verdade, o que eu estou fazendo nada mais é do que pegar essa parte externa, isso daqui, e retirar a parte interna. Então, eu estou pegando uma estrutura
que ela tem 42 milímetros de diâmetro, um semicírculo de 42 milímetros, menos um semicírculo de 35 milímetros. Bom, semicírculo, o centro de gravidade do semicírculo, a gente sabe. Isso daqui vale 4R divididos por 3π. Beleza? Então isso daqui também vale 4R sobre 3π. A única diferença é que aqui é o raio externo e aqui é o raio interno. Então vamos lá, se eu quero calcular o D, que é a distância do CG cubo total, eu faço somatório de área vezes Y dividido por somatório de área. Tá? Então, somatório de área vezes Y. O que a gente tem aqui? Por exemplo, quanto vale essa área? πr ao quadrado sobre 2. Vamos calcular aqui, deixa eu pegar aqui junto com vocês. Calculadora. Molde científico 5. Beleza. Então vamos lá. A área disso daqui, π vezes raio, vou colocar aqui no diâmetro mesmo, 42 ao quadrado, divididos por 4, só que agora divididos por 2. Então a área disso daqui vale 692,72. 692,72 milímetros quadrados. A área desse semicírculo aqui vale π, caramba, π vezes raio, ou diâmetro mesmo, diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Só que como eu tenho metade, dividido por 2. Vou ter 481,06. 481,06 milímetros quadrados. E as distâncias? Bom, as distâncias aqui, 4R sobre 3π. Então, eu vou ter aqui 4 vezes, o raio é metade do diâmetro, então eu vou colocar aqui 0,5 vezes 42, divididos por 3 vezes π. Fecha parênteses, igual 8,91. Então, o CG do semicírculo 1, 8,91. Do semicírculo 2, 4 vezes o raio, 0,5 vezes 35, divididos por 3 vezes π. Igual 7,43, arredondando. Legal, então a gente já tem aqui o que a gente precisa. Então, para eu calcular o D, que é da seção vazada, eu faço a seção cheia externa menos a seção que é o vazado interno. Então, a área da externa, 692,72 vezes 8,91 menos 481,06 vezes 7,43. Tudo isso dividido pela somatória da área, 692,72 mais 481,06. Portanto, chegaremos num D igual a... Se alguém tiver a resposta, por favor.
2,21. Só isso, Lucas. Oh, perdão, pessoal. Errei aqui, ó. Não é um mais o outro, né? Aqui é um menos o outro. Perdão. Erro meu. Doze vírgula 27. Perfeito. Então agora a gente já tem a distância do CG daquele semicírculo lá até o eixo X. Então podemos colocar aqui vezes 0,01227 e a gente vai ter o momento estático referente ao ponto B, ou momento estático máximo. Isso daqui vai resultar em 2,59 vezes 10 a menos 3. 2,59, 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Legal. Então agora, a gente já tem todos os esforços, a gente já tem todas as propriedades geométricas. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer é calcular as tensões, tá? E lembrando que a gente divide as tensões. Deu diferente, Lucas? É isso aqui mesmo. 2 vezes 10 a menos 6. Obrigado. 10 a menos 6. Beleza. Então agora, vamos lá, calcular as tensões. A gente pode começar por qualquer uma delas. Hoje é a tensão normal, seja a tensão tangencial. Tanto faz, tá? Por escolha, eu vou começar aqui com a tensão normal. Beleza? E só para facilitar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar um print disso daqui que eu vou usar bastante. Eu vou deixar esse resuminho guardado aqui do lado. Você aqui. Mas eu vou copiar isso daqui. Que isso daqui eu quero usar também. Então vamos lá. Vamos começar então calculando as tensões normais. Ah, não pegou. Que ódio. Descobri por quê. Pera aí que eu comecei a fazer vídeo no Python. Esse negócio aqui é muito avançado. Nossa, calma aí. Vamos lá. Vamos começar então com as tensões normais. Trazer o desenho aqui pro lado. Vou colocar o bichinho aqui. E perfeito. Deixa eu só apagar isso daqui. E eu já vou ter isso daqui copiado então, porque eu vou usar isso daqui.
várias. Ctrl C. Então, bora lá. Vamos começar com as tensões normais. E para começar com a tensão normal, lembra lá o que geram tensões normais. O que gera a tensão normal é a força normal e o momento fletor. Fletor. Beleza. Então vamos começar aqui pela força normal. Olha lá. No nosso probleminha, aqui. Aí tem uma força normal para baixo, de compressão, de 1.500 newtons. Então vou pegar aqui no nosso desenho e eu vou representar essa força para cá. Eita, achei que estava correta. Aí. Então tem uma força nessa direção de 1.500 newtons. Então vamos lá. Tensão normal. Pessoal, nesse caso, repare que essa força de 1.500 comprime tanto o ponto A quanto o ponto B de forma igual. Tá? Então a tensão devido à força normal em A é igual à tensão normal no ponto B. Os dois pontos estarão comprimidos de forma igual. Tá? Então os dois estarão com o sinal negativo de menos força sobre área. 1.500 divididos pela área da seção que a gente já calculou. 4,23 vezes 10 menos 4. Isso, né? Isso. Portanto, os dois pontos estarão submetidos a uma tensão de menos 1.500 divididos por 4,23 vezes 10 menos 4. Menos 3,55 MPa. Menos 3,55 MPa. Legal. Então, a tensão devido à força normal, resolvido. Vamos lá para os momentos fletores. Vou lá aqui. Que legal. Tá aqui já. Aí. Vamos pensar agora no momento em torno do eixo X. Momento em torno de X. Bom, deixa eu pegar lá o meu print, tá aqui. Momento em torno do eixo X está no sentido contrário e vale 90. Então vou indicar ele lá. Ele está nesse sentido. E ele vale 90 Newton vezes metro. Bom, vamos reparar lá. Pessoal, esse momento, o que ele está fazendo? Deixa eu pensar aqui numa cor que depois a gente usar. Olha, o lado direito do eixo Y, ele está comprimindo. Então toda essa partezinha aqui... Nossa, amarelo ficou horrível. Que cor que eu posso usar? Vou usar um azul claro aqui. Então toda essa parte aqui está sendo comprimida pelo momento. Então aqui eu vou jogar como compressão. E a parte de cá é a parte que está sendo tracionada. Então aqui tração. Professor, como você sabe isso? Regra da mão direita, vai lá, faz o giro com a mão direita e vê onde ele está comprimindo e onde ele está tracionando. Legal. Isso feito, vamos lá.
Vamos calcular agora a tensão devido ao momento X no ponto A. Quanto vai valer? Primeiro, o ponto A é um ponto que está sendo tracionado. Então vai ser uma tensão positiva. Mais mx vezes a distância em relação ao eixo Z, dividido pela inércia em torno de x. Portanto, mx 90. Pessoal, quanto vale o Z? Quanto vale a distância do ponto A até o eixo onde está sendo aplicado o momento? Concordam? Que isso equivale metade metade do diâmetro externo? O diâmetro externo, o exercício falou que era 42. Então o raio vale 21. 0,021. Dividido pela inércia que a gente calculou ali em cima. 7,91 vezes 10 menos 8. Portanto, chegaremos numa tensão devido a mx no ponto A igual a mais 28,89 MPa. Beleza? E para finalizar, 23. Opa, obrigado. Isso. Atenção agora, devido ao mx, só que no ponto B. Pessoal, precisa calcular agora? Não. Reparem que o ponto B está exatamente sobre o eixo onde está sendo aplicado o momento. Lembra que a tensão no eixo, no momento, vale 0 MPa. Boa! A última tensão normal, deixa eu só arrumar aqui enquanto vocês copiam. Só levar isso aqui para cima. Aí. E para finalizar, então, vamos calcular a tensão em torno, devido ao momento em torno de Z. Bora lá. Momento em torno de Z. Peraí, dá uma psicografada aqui. Em torno de Z. Então tá aqui. Aqui. Então, em torno de Z, o nosso momento, o nosso não, o da estrutura é negativo 67,5. Então, vou vir aqui, vou desenhar ele só para a gente lembrar. Tá aqui. 67,5 Newton vezes metro. Beleza, de novo, vamos analisar agora o que ele comprime e o que ele traciona. Bom, a compressão dele, nesse caso, ele vai comprimir todo esse lado. Então, todo esse lado daqui vai estar comprimido e o lado de lá vai estar tracionado. Beleza? Então aqui
tração. Então, compressão para o lado de cá e tração para o lado de lá. Vamos calcular então esses momentos agora nos pontos que nos interessam. Tensão devido ao momento em torno do Z no ponto A. Pessoal, reparem que o A está exatamente sobre o eixo onde está sendo aplicado o momento. Nesse caso, ele não gera tensão. Posso botar um A com 0 aqui. Tranquilaço. Momento devido ao MZ. Agora no ponto B, vai ser igual a quê? Nesse caso, o ponto B está sendo comprimido pelo momento. Então, vamos colocar lá como menos mz vezes y, vezes x, nesse caso, dividido pela inércia em torno de z. Momento, 67,5. Distância, vale 0,021, a gente já viu isso. E a inércia vale 7,91. Vezes 10 a menos 8. Isso daqui é igual a menos 17,92 MPa. Boa! Então, os três efeitos que eu posso ter que geram tensões normais são força normal, momento em torno dos eixos perpendiculares ao eixo. E a gente já calculou todos. Então, só para finalizar, a gente entra aqui agora em tensões normais finais. Então, agora, a gente vai ter que a tensão é tensão devido a normal em Y, mais a tensão devido ao momento em torno do eixo X, mais a tensão devido ao momento em torno de Z. Portanto, a tensão em A vai ser igual a tensão devido a normal, menos 3,55. Tensão devido a MX no A, 23,89. E a tensão em Z no ponto A, 0. Portanto, isso daqui vai dar 20,65, 34. Só confirme para mim, fazendo favor. Isso. Boa. Obrigado, Lidiane. E agora, a tensão do ponto B vai ser igual. Tensão devido à força normal é igual nos dois. Tensão devido ao MX no ponto B, a gente viu que vale 0. Tensão devido ao MZ no ponto B, menos 17,92. Isso daqui vai dar 21,47. Boa. MPa. Então tá aí. Pessoal, dessa forma a gente calcula as tensões normais devido à força normal e o momento. Na verdade, esse exercício ele é como se fosse um exercício de flexão composta dentro do exercício global. Tá? Então a gente já calculou tensões onde eu tenho um momento em torno de dois eixos e mais uma força normal. Tá? Então, na verdade, aqueles exercícios que a gente fazia antes para flexão composta, ele é uma parcela desse exercício agora. Tá? Calculado as tensões normais, agora a gente vai para as tensões de cisalhamento. Tá bom? Vamos terminar isso daqui antes de ir para o intervalo? Daí a gente já mata isso daqui, fica mais fácil. Vamos lá. Vamos agora para as tensões tangenciais. Tangenciais. Beleza. E a origem das tensões tangenciais vão ser cisalhamento, e torque, e torção. Então, bora lá. Começando.
a gente vai ter aqui, primeiro, vamos começar com as cortantes, tá? Só que para cortante, repare que eu posso ter cortante na direção de Z e na direção de X. Na direção de X a gente não tem. A gente só tem cortante na direção de Z. Então tá aqui. Uma força de 1.200 newtons. Então, pessoal, reparar lá que no ponto A, ele está na direção da força aqui, ele é o extremo da seção, tá? Então lembra que a distribuição de tensão é nula aqui, nula na outra borda e máxima no CG. Então, para esse caso, a tensão devido ao FZ no ponto A, a gente já viu que na direção da força os extremos têm tensão nula, 0 MPa. Beleza? Outra coisa, vamos lá agora para a tensão do ponto devido ao FZ no ponto B. Agora sim, eu vou calcular da fórmula VQ e T. Bom, o V a gente já calculou que vale 1.200. O momento estático a gente já calculou também. 2,596 vezes 10 menos 6. Divididos por inércia, 7,91 vezes 10 menos 8. Vezes T. T agora é a largura de corte. Pessoal, aqui tem que tomar um cuidado bem grande, porque o que acontece? A largura de corte é essa espessura aqui da chapa, do anel, do tubo, perdão, é essa espessura mais essa daqui. Porque para cisalhar dessa região, eu preciso cisalhar tanto essa região quanto essa daqui. Quanto vale isso? Vale o diâmetro externo menos o diâmetro interno, tá? Então isso daqui vale 0,042 menos 0,035. Portanto, essa tensão aqui vai ser igual a, fazendo essa continha, isso, Leidiane, perfeito. Multiplicar por 2, tá? Mas multiplicar por 2 o quê? É como se eu tivesse essa largura e essa daqui. Então eu multiplicaria essa espessura do anel aqui por 2. Então eu posso fazer raio externo menos raio interno. Eu vou ter essa espessurazinha e multiplico por 2. O que eu fiz nesse caso? Eu fiz o diâmetro externo, 42, menos 35. Se eu faço 42 menos 35, já é essa largura mais essa. Já estaria multiplicado por 2. Beleza? Boa pergunta. Fazendo essa continha, chegaremos no valor de 5,63 MPa. Tá. E agora, para finalizar todos os esforços, vamos para o torque. Bom, o torque, a gente tem um torque de 108 Nm vezes metro para cima.
108 Newton vezes metro. Beleza. Então, para a gente calcular esse torque, pessoal, lembra lá da distribuição de esforços, certo? Uma distribuição de esforços devido a um torque, eu estou aplicando um torque para cá, ela vai ter uma distribuição que é dessa forma aqui. Ela é nula aqui embaixo e é máxima lá na borda, certo? E essa tensão gira na estrutura inteira, tá? Então, para esse caso, eu vou ter que a tensão gerada tanto no ponto A quanto no ponto B devido ao torque são iguais. Então, a tensão devido ao torque Y em A é igual à tensão devido ao torque em Z, em torque em Y no ponto B. Beleza? Lembra lá da distribuição dos esforços. Professor, onde que eu lembro isso? Dá uma olhadinha no início da aula, na parte teórica. Eu mostrei para vocês a distribuição de todos os esforços, tá bom? Isso daqui vai ser calculado como? TC sobre J. Torque, 108. C é a diferença, é a distância do centro até o ponto que a gente está analisando. Isso daqui vale 42, vale 21. E o momento polar, o momento de inércia polar, a gente já calculou lá antes. Isso daqui vale 15,82 vezes 10 a menos 8. Portanto, essa tensão aqui vai ser igual a 14,34 MPa. Obrigado, Lucas. Legal. E agora é só a gente entrar aqui em tensões finais. TC é tensão devido ao FZ mais a tensão devido ao torque Y. Portanto, a tensão em A vai ser igual. Pessoal, agora preciso que vocês prestem muita atenção nisso. Muita atenção mesmo, tá? Porque isso daqui a gente precisa olhar com cuidado. Tem muitos livros que trazem isso daqui de uma forma direta. Colocam um sinal de positivo ou negativo e daí soma e pronto, acabou o nosso problema, tá? Eu não acho que isso resolva muito dessa maneira. Eu acho que a gente precisa ter um cuidado um pouquinho melhor. Olha, preste muita atenção agora. Vamos pensar como a gente calculou as tensões normais, tá? Pessoal, quando eu tenho uma força para baixo, o que acontece? Acontece que a nossa estrutura vai reagir a essa força para baixo, calculando, gerando tensões para cima. Ações e reações. Todo mundo tem que estar em equilíbrio. Então, se eu tenho uma força para baixo, a tensão que gera é contrária à força, tá? Então, a gente colocou ela como negativo. A hora que eu tenho um momento, por que eu tenho uma compressão? Essa estrutura, esse momento, está tentando fazer com que a estrutura gire em torno do eixo X no sentido negativo. O que vai acontecer na nossa estrutura é que vai gerar tensões para cima de compressão aqui e tensões de tração aqui. São tensões aqui, nesse caso, para baixo. Então, olha, repare que o giro do momento é contrário ao giro gerado pelas tensões, tá? Então, eu tenho uma tensão que faz a estrutura girar num sentido e o momento gera sentido no outro. Mesma coisa aqui. A hora que eu tenho um momento nesse sentido aqui, ele gera tensões de compressão para cá, tensões de compressão para cá e tensões de tração aqui. Então, na verdade, quando a gente soma sinais, o que a gente está fazendo? A gente está somando vetor, tá? Repare aqui que no B eu tenho um vetor para cima, aqui eu não tenho vetor, porque está em cima da linha neutra, e aqui eu tenho um vetor para cima também. Então, reparem que o módulo do valor do ponto B, ele aumentou, o módulo do vetor. Por quê? Eu tenho um vetor para cima e eu tenho um vetor para cima também. Então, eu somo dois vetores para cima, o módulo do vetor se aumenta. Aqui, saiu disso daqui, aumentou e foi para 21. Agora, repare que no ponto A, eu tenho um vetor para cima
contrabalanceando essa força que está para baixo, e eu tenho um vetor para baixo, porque nesse caso ele giraria gerando tração aqui, então ele vem para baixo. Então reparem que agora eu vou ter a soma vetorial, na verdade. O que eu tenho nos dois casos são somas vetoriais. Então aqui um diminui em relação ao outro. Então meu vetor total é a soma vetorial dos dois. Lidiane, qual não seria para baixo? Não entendi, desculpa. Diga lá que a pergunta pode ser de mais gente. Bom, isso aí. O momento em Z da compressão, a seta. Tá, o que acontece? Lidiane, a tensão, sempre entenda a tensão, por exemplo, como uma reação da estrutura, tá? Fica mais fácil da gente entender. Esse momento aqui, ele não vai tentar empurrar o ponto B para baixo. Se você fizer a regra da mão direita, colocar e fizer um momento aqui igual ele está indicado, ele não está tentando empurrar o ponto B para baixo, a estrutura reage com tensões, contrária ao que o esforço gera. Então, se o esforço tenta empurrar isso daqui para baixo, o material empurra isso daqui para cima para contrabalancear. Então, por isso que a tensão ficaria para cima. Ficou mais claro? Beleza? Então, pessoal, na verdade, essa soma matemática de mais ou menos positivo ou negativo é para facilitar o nosso entendimento, porque aqui a gente simplesmente é compressão ou tração e a gente faz essa soma vetorial meio que intrinsecamente. A hora que eu estou analisando o cisalhamento, é melhor eu entrar aqui e olhar exatamente o que está acontecendo, tá? Por exemplo, nesse caso, reparem que a força de 1.200 está empurrando no sentido negativo de Z. Consequentemente, as tensões que serão geradas são tensões que estarão nesse outro sentido. Então, vou ter um vetorzinho aqui em B, no sentido contrário, para segurar essa força de cisalhamento. No ponto A, esse vetor não vai existir, porque ele está aqui na borda, então ele não tem a capacidade de resistir essa força de cisalhamento. Tá? Mas lembre, aqui no ponto B, eu tenho uma força contrária ao que está sendo aplicado. De novo, aqui eu tenho um torque que tenta fazer a estrutura girar nesse sentido, tá? No sentido horário anti-horário de quem olha de cima. Então as tensões, o que elas vão fazer? Elas vão gerar tensões contrárias à tentativa de giro. No ponto B, ela vai ser para cá, e no ponto A, ela vai ser para cima. Então reparem que nesse caso, o que acontece? A hora que eu for somar a tensão do ponto A, aqui é zero. E aqui vai ser, por exemplo, vou chamar de positivo. Nesse caso do cisalhamento, não é tão relevante eu entender se ela é positivo ou negativo. O que é relevante é eu entender a direção do vetor final. Tá? Então, por exemplo, no ponto A, eu vou fazer o seguinte. No ponto A eu não tenho vetor, zero, devido à força de cisalhamento. Mas devido ao torque, eu vou ter uma força e eu vou chamar essa força aqui de, por exemplo, como ela está contrária ao eixo que ela é paralelo, eu vou chamar ela de negativo. Então aqui, menos 14,34. Portanto, eu vou ter menos 14,34 MPa. Tá? Então, o que é importante eu saber? O importante é eu saber na tensão de cisalhamento qual é o valor da tensão e para onde está esse vetor. Tá? Então, a gente sabe que esse vetor aqui está negativo, porque ele está no sentido contrário da direção x, tá? E ele está para cima. É isso que eu preciso saber por enquanto. E a hora que eu for calcular a tensão ali do ponto B, olha, agora eu vou analisar o vetor aqui na direção do Z. Ele vai estar positivo em relação a Z devido a esses elementos. Então, vou considerar aqui mais 5,63. Reparem que o vetor aqui em B, devido ao torque, também está na direção do Z. Então, eu também vou somar os dois. E olha, eu tenho uma tensão devido ao cisalhamento e eu tenho uma tensão devido ao torque. E as duas estão gerando tensões para mim na mesma direção.
as duas, então, elas irão sim se somar. Então, aqui seria mais 14,34 MPa. Isso daqui daria 19,97 MPa positivo. Professor, como que isso daí pudesse dar algum resultado diferente? Por exemplo, se vocês analisassem esse pontinho aqui, ó. Se você analisar esse ponto, devido à força cortante, a força cortante está para lá. Então o vetor seria para cá, nessa direção. Agora, o torque é um giro. Ela gira e sempre é perpendicular ao eixo. Então, nesse caso, o vetor estaria para cima. Então, se eu calculasse a tensão nesse ponto, olha a distribuição de tensões. A distribuição de tensão é essa daqui, ó. Zero e máxima lá na ponta. E sempre na direção contrária ao giro. Tá? Então, se eu fosse somar a tensão nesse ponto externo, seria mais 5,63 menos 14,34. Perfeito? Então, eu preciso analisar qual é a direção do vetor nas tensões de cisalhamento. Não é o ideal eu utilizar simplesmente sinais, tá? Eu preciso saber para onde está esse vetorzinho. Beleza? Deixa eu parar o vídeo, que esse vídeo deve ter dado longo pra caramba. Não sei nem se eu vou conseguir postar no YouTube.